A situação na região de Sumi, as perdas dos russos em Pokrovsk e mais um assalto fracassado dos russos no sul da Ucrânia. Este é o mapa da guerra no ar. Eu sou Oleg Borisov. Olá. E começamos nossa análise da situação na região de Sumi. A travessia, por tropas russas, da fronteira estatal da Ucrânia perto da aldeia de Hrabovsk, na região de Sumi, e a deportação forçada de mais de 50 civis para a Rússia parecem uma provocação local. Foi o que informou o chefe do Departamento de Comunicações do Agrupamento das Forças Conjuntas, Viktor Trehubov. Ele acrescentou que, no momento, a atividade dos russos na região de Sumi não é máxima. Isso não parece uma tentativa de criar algum avanço local no estado atual. Não parece que os russos estejam tentando desenhar alguma grande operação ali. Isso parece algum tipo de provocação local em uma direção que antes não era, digamos assim, fundamental. E agora, na localidade de Hrabovsk, na região de Sumi, os combates continuam. As forças de defesa da Ucrânia estão combatendo os ocupantes russos e estão tentando empurrá-los para o território da Rússia. Em seguida, vamos falar sobre a situação na direção de Pokrovsk. As tropas russas mudaram a tática de ofensiva contra Pokrovsk. O inimigo abandonou a infiltração e passou para ataques mecanizados e de infantaria. Isso está relacionado ao fato de que os ocupantes estão atolados nos combates e não estão obtendo sucesso. Isso foi informado pelo comandante do 7º Corpo de Reação Rápida das Tropas de Assalto Aerotransportadas, Yevhen Lassichuk. Algumas unidades do inimigo, que planejavam avançar para Zaporíjia, foram agora transferidas para Pokrovsk. E Mirnohrad, e adiante, está desempenhando um papel-chave no sistema de defesa. A situação na cidade permanece tensa. O inimigo está exercendo pressão simultaneamente a partir de 3 direções. Seguimos adiante e falamos sobre a situação no sul da Ucrânia. Na direção de Orikiv, foi registrado um assalto dos ocupantes, que foi repelido com sucesso pelas forças de defesa da Ucrânia. Já na área de Huliaipole, a situação é mais complexa. De acordo com informações do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, houve cerca de 20 assaltos dos russos. Eles foram registrados nas áreas dos assentamentos de Varvarivka, Zeleny e Huliaipole. E as forças de defesa do sul da Ucrânia mostraram este vídeo. Assaltos semelhantes dos russos e como eles estão sendo destruídos por drones em interação com a artilharia. Como resultado, 30 ocupantes russos foram eliminados. E também foi atingido equipamento pesado de assalto. E em seguida falamos sobre a direção de Lyman. Aqui, os russos continuam tentando realizar assaltos, mas estão sofrendo grandes perdas. As ações de combate mais ativas são registradas nas áreas dos assentamentos de Novoyehorivka, Druzhnilbivka, Korovy Yar e Stavki. Aqui, os russos empacaram e por um longo período não conseguem entrar na cidade, recebendo uma forte resistência. Os combates continuam e as forças de defesa da Ucrânia não permitem a aproximação do inimigo. Bem, esse tema nós discutiremos mais detalhadamente com nosso convidado, Dmytro Snehirev. O analista político-militar está conosco ao vivo. Dmytro, olá, conte sobre a situação na região de Sumi. A atividade dos russos no estado atual? Olá, obrigado pelo convite. No momento, as forças de defesa da Ucrânia estão realizando medidas de estabilização nessa direção. Estão em andamento combates com o objetivo de expulsar a unidade do exército de ocupação para além da linha da fronteira estatal. Vou explicar em que consiste essa situação. O assentamento fica, de fato, na linha da fronteira estatal condicional e, consequentemente, na zona de alcance dos meios de destruição do exército de ocupação russo, incluindo morteiros. Por isso, manter unidades das forças de defesa da Ucrânia ali e desenvolver trabalhos de engenharia e fortificação para reforçar esse trecho da fronteira é inviável. Foi exatamente isso que os ocupantes russos aproveitaram. Trata-se do fato de que esse assentamento se encontra, na prática, na chamada Zona Cinzenta. Mas o principal ponto que deve ser enfatizado são os crimes de guerra do exército de ocupação russo. O próprio fato da deportação da população civil para o território do país ocupante já constitui crimes de guerra, de acordo com tratados internacionais, ratificados inclusive pela própria Rússia. Em primeiro lugar, estamos falando das Convenções de Genebra. Quanto à própria natureza da provocação, trata-se de fato de uma operação local das tropas russas. Além disso, sua realização coincide no tempo com um momento de intensificação do processo de negociações. Estamos falando de reuniões de representantes da administração americana com representantes do país ocupante, nas quais está em pauta o fim da guerra na Ucrânia, segundo um cenário americano e não russo. E por isso, não é por acaso que a Rússia parte para uma escalada da tensão em territórios que não foram incluídos na composição da Rússia, segundo o decreto do ditador russo. Ou seja, trata-se do fato de que a Rússia deixa claro, antes de tudo aos Estados Unidos,
que se a Ucrânia se recusar a retirar as unidades das forças de defesa da Ucrânia das áreas controladas da região de Donetsk, a Rússia se reserva o direito de ampliar o teatro de operações militares às custas de outros territórios da Ucrânia que não foram incluídos na composição do país ocupante. Também vamos falar sobre o fato de que a Ucrânia está intensificando ataques em profundidade nos territórios temporariamente ocupados e no território da Rússia. Em que medida esses ataques estão prejudicando a logística e o potencial ofensivo dos ocupantes? Estou me referindo, inclusive, ao território temporariamente ocupado da Crimeia, onde as forças de defesa da Ucrânia já apresentam avanços concretos. Vale destacar o caráter sistemático dos ataques das forças de defesa da Ucrânia. Estamos falando da realização de ataques, em primeiro lugar, contra aeródromos de baseamento das forças aeroespaciais da Rússia, drones das forças de operações especiais, da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e do Serviço de Segurança da Ucrânia, realizaram uma série de ataques tanto contra pontos de baseamento das forças aeroespaciais da Rússia, quanto principalmente contra estações de radar dos sistemas de mísseis antiaéreos que protegem esses aeródromos. Mas o mais significativo é que as forças de defesa da Ucrânia, neste caso, drones da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e das Forças de Operações Especiais, também atingiram os lançadores do próprio sistema de mísseis antiaéreos. Ou seja, na prática, trata-se de um trabalho sistemático dos serviços especiais ucranianos no processo de esvaziamento das capacidades dos sistemas de defesa aérea e antimísseis do inimigo. Não é por acaso que, no contexto dessas operações bem-sucedidas do lado ucraniano, surgem no espaço informativo mensagens sobre uma suposta disposição da parte turca em transferir para a Rússia os sistemas S-400 anteriormente adquiridos, o que, na avaliação do lado russo, deveria aumentar significativamente as capacidades de cobertura, ou seja, de defesa ativa de instalações militares no território temporariamente ocupado da Crimeia. E, resumindo essas informações, podemos afirmar que ataques desse tipo realizados pela Ucrânia contra o território da Crimeia se enquadram na classificação da OTAN no chamado caráter em cascata das operações, justamente no contexto do bloqueio da logística do inimigo. No porto marítimo de Taman, no território de Krasnodar da Rússia, drones da Direção Principal de Inteligência atingiram um terminal de petróleo e gás. Durante o ataque aéreo, foram utilizados drones de longo alcance FP-1 de produção ucraniana. Isso também representa sucessos reais em ataques em profundidade no território da Rússia. Quão dolorosos eles são para o ocupante? Muito dolorosos. A última declaração do chefe do Estado-Maior do Exército do país ocupante, Gerasimov, aponta que, desde o início do novo ano, as forças de defesa da Ucrânia multiplicaram várias vezes o número de ataques contra o território da Rússia. Se em 2024 o número de ataques de drones ucranianos, com alcance superior a 1.000 quilômetros, segundo dados do lado russo, faço questão de enfatizar isso, foi de cerca de 1.500. Agora, já em dezembro de 2025, o número de ataques contra o território da Rússia aumentou para 3.500. Ou seja, estamos falando tanto da ampliação da escala desses ataques, quanto das capacidades do complexo industrial de defesa da Ucrânia na produção de meios de destruição. Quanto à eficácia dos ataques, vale destacar que esse ponto de transbordo, estamos falando do terminal de Taman, é um dos maiores com estoques de gás liquefeito em volumes da ordem de 1 milhão de metros cúbicos. Trata-se de dados confirmados por controle objetivo sobre a realização de ataques contra 2 pieres e a destruição de 2 petroleiros diretamente na área aquática desse porto. Isso significa, na prática, o bloqueio da própria logística do exército de ocupação. Estamos falando do fato de que esse terminal era afiliado ao complexo militar industrial do país ocupante. Os drones marítimos ucranianos do tipo Sea Baby passaram a atingir com cada vez mais frequência navios russos, tanto militares quanto petroleiros da chamada Frota Fantasma. Isso é o calcanhar de Aquiles de Putin e de seu regime? Bastante significativo e doloroso. E repare, tão doloroso que o ditador russo foi obrigado a comentar essa situação ao vivo. Estamos falando do ataque de drones ucranianos contra uma embarcação da chamada Frota Fantasma no Mar Mediterrâneo. E isso já é indicativo. Ou seja, as forças de defesa da Ucrânia estão ampliando a geografia dos ataques contra navios da Frota Fantasma. Se antes isso se limitava exclusivamente à bacia do Mar Negro, agora já estamos falando do Mar Mediterrâneo. Além disso, a análise de canais russos permite afirmar que os russos esperam ataques semelhantes também na área do Mar Báltico. E reconhecem o fato de que, no momento, não existe uma proteção eficaz para os navios da Frota Fantasma.
Isso indica que o lado ucraniano encontrou o calcanhar de Aquiles da economia russa e da logística russa no momento do transporte de petróleo e derivados até os consumidores finais. E vale destacar que esses ataques, já são 5, são confirmados sem causar danos ao meio ambiente. Isso demonstra que a comunidade de inteligência ucraniana tem a capacidade de rastrear as rotas da chamada frota fantasma e, consequentemente, reagir ao transporte de derivados de petróleo em tempo real. E, para encerrar, os drones ucranianos podem se tornar a base da futura geopolítica e da geossegurança não apenas da Ucrânia, mas também da Europa? Em primeiro lugar, vamos observar os contatos de política externa do presidente da Ucrânia. A reunião com a liderança polonesa. Do que se trata? Antes de tudo, do fato de que o lado polonês está interessado nos meios de destruição ucranianos. Estamos falando de drones e de drones marítimos. Situação semelhante também é mencionada durante as reuniões do presidente ucraniano com colegas europeus. Estamos falando do presidente da França e, respectivamente, do primeiro-ministro do Reino Unido. A experiência ucraniana, no momento, já está sendo escalada diretamente pelos países da OTAN. Basta lembrar, por exemplo, a mesma situação da chamada muralha de drones, mas já não ucraniana, e sim diretamente dos países da OTAN. Ou seja, na prática, trata-se da ampliação da bem-sucedida experiência ucraniana. Não mais no uso de drones de ataque, mas na contenção de drones de ataque. Assim como vemos, a experiência inestimável da Ucrânia, tanto no uso de drones de ataque quanto na neutralização desses drones, já está se tornando a base do planejamento de medidas defensivas pelos países da OTAN. Dmytro, muito obrigado pelos seus comentários. Dmytro Snehirev, analista político-militar, esteve conosco ao vivo. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.